E aí, galera do primeiro ano, tudo bem? O professor Jefferson voltou, não é? Com mais uma aula de matemática B, certo? Nossa aula de matemática B hoje, tá bom? Vamos continuar falando de circunferência, tá certo? Só que vamos falar de ângulos nessa circunferência. Professor, uma circunferência, cara, tem um ângulo de 360 graus, a gente já sabe. Ok, bacana. Só que agora a gente vai misturar aquela questão dos ângulos na circunferência, misturando com o nosso conteúdo sobre retas, tá? Uma reta tangente, a reta externa e as retas secantes. Lembram-se do nosso capítulo anterior? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma mistura, tá bom? Eu vou mostrar para vocês os ângulos que são formados quando duas dessas retas se encontram, tá? Ou melhor, quando duas dessas retas segmentam a circunferência e elas se encontram nela. Bom, nós temos três tipos de ângulos quando isso acontece. Quem são eles? Vamos lá, me acompanhe. Bom, aqui nós temos o ângulo central. Professor, o que é o ângulo central, cara? É quando eu tenho dois raios, tá bom? E esses dois raios aqui, eles se encontram no centro da circunferência, gerando um vértice, tá? Quando se gera um vértice, o que vai acontecer aqui? Esse vértice vai gerar um ângulo. Eu vou chamar isso aqui de ângulo alfa. Tá? E esse ângulo ele corresponde a esse arco. Como assim, professor, esse arco? Toda vez que você delimita um ângulo numa circunferência, você também vai delimitar um arco. Lembram-se lá da nossa física? Nós temos o elemento externo e interno. Nós temos o ângulo aqui fora, mas aqui dentro, né, na verdade. Mas nós temos um arco aqui fora. Esse arco aqui é o comprimento, tá bom? Referente a esse ângulo. Por exemplo, aqui fora eu tenho o arco AB. Esse arco AB ele corresponde ao nosso ângulo alfa. Por quê, professor? Porque esse ângulo alfa ele corresponde a essa abertura, que é o nosso arco. Tá bom? Lembrando que um arco, gente, é uma parte delimitada da circunferência, uma parte externa. Tá bom? É como se fosse uma fatia da circunferência. Tá bom? Como se fosse um pedacinho do comprimento dela. Nós chamamos de arco. Tá bom? Bom, então esse ângulo aqui corresponde ao nosso arco. Por quê? Porque esse ângulo está no centro da circunferência. Tá? Está no centro dela. Então, ângulo e arco são correspondentes, são iguais. Isso é fácil, né? Espero que você tenha entendido. Agora, o nosso segundo ângulo. Bom, olha o que o tio fez. Eu fiz um desenho aqui para vocês, tá? Só que eu fiz um desenho com o ângulo central, que é o ângulo alfa, e o chamado ângulo inscrito. Professor, o que é um ângulo inscrito? Eu vou apagar aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui, essa linha azul, tá? Aqui nós temos o quê? O centro da circunferência. Observaram que depois que eu apaguei a linha azul, nós ficamos com essas duas linhas, essas duas retas. Essas duas retas são secantes. Professor, o que é uma reta secante? É uma reta que corta a circunferência em duas partes. Então, essas duas retas aqui, elas cortam a circunferência no ponto B e P e no ponto A e P, né? Então, essas duas retas aqui, elas são comuns. Elas são comuns onde? No ponto P. Como elas se encontram aqui no ponto P, o que acontece? Elas geram um ângulo, tá bom? Resumindo, para que elas sejam uma reta secante, elas têm que passar do raio, tá bom? Ou melhor, ela tem que estar além desse centro. Tá certo? O que acontece com esse ângulo, professor? O ângulo se reduz. O ângulo aqui ele não é exatamente correspondente a esse arco. Esse ângulo aqui é a metade desse arco. Olha que interessante. Então significa que o ângulo beta, tá? O nosso ângulo beta aqui, olha, ele corresponde à metade desse arco. Tá bom? Olha o nosso primeiro caso. Nosso primeiro caso, o ângulo está no centro da circunferência, então o ângulo corresponde ao arco. Aqui você pode perceber que o ângulo corresponde só à metade desse arco. Professor, por que é só a metade? Porque, na verdade, essas retas secantes, elas estão além do centro da circunferência, gerando um ângulo menor.
qualquer duas retas secantes que cortarem essa circunferência geram ângulos menores do que o arco correspondente a elas, tá certo? Querem fazer um teste? Por exemplo, fazer um teste aqui básico. Tá aqui, ó. Eu vou passar uma reta aqui do ponto A, tá bom? Vou pegar aqui minha régua. Vou passar uma reta aqui do ponto A até o outro lado aqui da circunferência. E vou passar uma reta do B até a circunferência. Bom? Do ponto B até esse ponto aqui da circunferência. Eu vou chamar de ponto I. Tá certo? Essas duas retas secantes, elas geraram um ângulo aqui, ó. E o engraçado é que esse ângulo corresponde ao mesmo arco. Observaram? Então, na verdade, esse é o mesmo ângulo beta, que corresponde à metade desse arco. Tá certo? Professor, se eu fizer para outro arco, a regra funciona? É a mesma? É a mesma. Tá bom? Por quê? Porque, na verdade, essas duas retas secantes estão além do centro da circunferência. Então, geram um ângulo menor do que o arco correspondente. Na verdade, o ângulo, ele é a metade. Então, eu posso dizer que o ângulo beta, é a metade do arco AB. Tá bom? Ele é a metade desse arco, tá certo? Agora, se você fizer uma comparação, o ângulo alfa, ele sai do centro, ele corresponde ao arco. Tá? O ângulo alfa, ele é exatamente o arco. O ângulo beta, ele passa do centro. Então, o beta é a metade do arco. Então, se você constatar, né, eu posso dizer que o alfa é igual ao arco AB. Então, o meu beta é a metade do meu ângulo alfa. Bom? Então, qualquer ângulo que for formado aqui no centro é o dobro desse ângulo que é formado aqui, olha, no ponto mais distante, formado por essas duas retas secantes. Tá bom? Então, o nosso alfa aqui é o dobro do nosso beta. Lembrando que o alfa, centro, beta, além do centro, tá? E nós temos o nosso ângulo segmentado. O ângulo segmentado, professor, como é que eu formo ele? Ele é formado por uma reta secante. A reta AB, ela é secante. Por que ela é secante? Porque ela corta a circunferência em duas partes, no ponto A e no ponto B. Tá bom? Ela toca a circunferência em dois pontos. Então, ela é uma reta secante. Tá bom? E nós temos uma reta tangente. Essa reta tangente, ela encosta na circunferência pela parte externa. Então, ela tangencia a circunferência. Ela só encosta num ponto, tá bom? Então, se você analisar, o que vai acontecer aqui? Essa reta, ela sendo tangente, se ela se encontrar com essa reta secante, ela gera um ângulo, tá? Professor, quem é esse ângulo, cara? Eu também vou chamar de ângulo beta. Por quê? Porque nós temos o arco AB. Olha esse arco aqui, ó. Tá bom? O interessante é que esse ângulo beta é a metade do arco. Tá? Ele é a metade. Então, é a mesma regra para o ângulo inscrito. Tá bom? O ângulo formado entre uma reta secante e uma reta tangente, você chama ele de ângulo segmentado. Então, o ângulo formado por essas duas retas é a metade do arco correspondente. Certo? Olha como é interessante. Então, o caso 2 e o caso 3, eles compartilham praticamente da mesma regra. Tá bom? A única regra aqui onde o ângulo corresponde exatamente ao arco é quando o nosso ângulo ele é central. Certo? Bom, eu volto no próximo quadro e a gente vai resolver algumas questões para que você tenha um entendimento melhor de como eu vou aplicar esse conhecimento, tá certo? Forte abraço, eu volto já já. E aí, galera, voltamos, né, com nossa questão. Nossa questão da página 154, a nossa primeira questão, ok? Ela fala o seguinte, ela disse, olha, nas figuras abaixo, o centro O de cada circunferência, né? Ou melhor, o O é o centro dessa circunferência.
Bom, calcule o valor de x. Tá? Você vai ter que utilizar aquelas regrinhas que nós trabalhamos lá na nossa aula anterior, tá bom? Ou melhor, aplicando as regras dos ângulos inscritos dentro dessa circunferência, tá bom? Bom, aqui eu tenho letra A, ela fala o seguinte, eu tenho um ângulo x, esse ângulo está muito além do centro, tá bom? Então, se você analisar pela regra, isso aqui, olha, é o nosso segundo caso, é aquele ângulo formado pelas duas retas secantes, ou melhor, esse ângulo é a metade desse arco. Quem é esse ângulo? Né? Então, nosso querido ângulo aqui, ele é muito simples, ele é 80 dividido por 2. Já que o nosso arco é 80 graus, então o nosso x é quem? Nosso x equivale a 40 graus. Simples, não é? Muito simples. Bom, nossa letra B. Nossa letra B, ela já mostra uma misturazinha do primeiro com o segundo caso. Olha o que ela fala. Eu tenho esse ângulo aqui formado pelas duas secantes, 35, e tenho esse ângulo x. Né? Quem é ele? Quem é ele? Professor, pela regra, eu sei que se aqui é 35, aqui é quanto? Exatamente, o nosso arco AB, ele corresponde a um ângulo de 70 graus. O dobro do 35, lembram-se? Se esse ângulo é a metade do arco, então o arco é o dobro dele, ok? Então, quem é o nosso ângulo x? Se o ângulo x sai do centro da circunferência, então o nosso ângulo x ele corresponde ao arco. Então, o nosso ângulo x é 70 graus. Simples, não é? Olha como é muito fácil. Quem é o nosso ângulo AB? Tá? Quem é ele? Quem é o nosso arco aqui, na verdade? Tá certo? Se você analisar, o nosso arco aqui ele é 104 graus, que na verdade é o nosso x. Tá bom? Aqui na nossa apostila, ó, ele pede, ó, quem é o x? Que é o nosso arco. Então, o x equivale a 2 vezes 52. Exatamente, é o dobro. Então, o x é 104 graus. Muito simples. Tá bom? Letra D. D de dado. A letra D, você já tem que observar o seguinte. Nós temos um triângulo. Tá bom? Eu quero saber quem é o x. A questão nos deu esse ângulo aqui, que é o de 20 graus. Essa reta passa pelo centro da circunferência, só que essa outra não passa. Tá? São duas retas secantes. Então, significa o quê? Se nós tivéssemos um ângulo aqui, quem seria esse arco aqui? Esse arco aqui seria 40. Esse arco não ajuda. O que vai me ajudar? Esse ângulo aqui, ó. Quem é ele? Quem é esse ângulo? Esse ângulo aqui ele é formado por duas secantes. Eu vou até chamar de ponto C. Tá? A secante AC e a secante BC. Essa secante ela corresponde a esse arco. Olha, quem é esse arco aqui? Olha esse arco. Quem é todo ele? Ele é a metade da circunferência. Então, quem é ele? Ele é 180 graus. Só que, como esse ângulo está além do centro da circunferência, ele só vale a metade do nosso arco. Então, quanto é que ele vale? 90 graus, exatamente. Não é? É um ângulo reto. Ele vale 90 graus. Então, quem é o x? Professor, pela somatória dos ângulos internos de um triângulo, o nosso x aqui, para dar 180 graus, vai faltar quanto? X mais 20 mais 90 equivale a 180, correto? São os três ângulos que equivalem a 180, a somatória deles. Então, fica x é igual a 180 menos 110. Professor, quem é o 110? É o 20 mais o 90, ok? Então, o nosso ângulo x é 70 graus, exatamente. Muito simples, não é? Então, esse arco aqui, olha, esse ângulo x, ele equivale a um arco de 70 graus.
tá bom? Olha como é simples. Bom, pessoal, nós vamos encerrar a nossa aula aqui, tá certo? Eu retorno com vocês, tá? Para a gente trabalhar as próximas aulas, ok? Só que eu ainda vou frisar um pouquinho com relação a essa questão de ângulos inscritos na circunferência, tá certo? Eu ainda volto com vocês para a gente resolver mais algumas questões sobre a aula 17 e 18, ok? Responda as atividades mínimas e complementares. Eu vou mandar para vocês na Agenda Edu, tá bom? E um forte abraço. Valeu!